Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Alan Fernandes. Sejam bem-vindos a uma das lives do nosso projeto Múltiplos Saberes. Essa é a nossa 9ª live. Eu sou licenciado em História, pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC, uma instituição aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu quero lembrar a vocês mais uma vez, né, que esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal Projeto Múltiplos Saberes lá no YouTube, ok? Bom, gente, hoje a gente vai receber o professor Diogo Nascimento, né, doutor em Políticas Públicas e Lazer, né, pela UFMG, e é um prazer receber o Diogo hoje com a gente. Falando sobre ações coletivas, conscientização e lazer em tempos de pandemia. Seja bem-vindo, professor Diogo. Opa, boa noite, um prazer grande Boa aí, noite, Ale, Diogo. Alan, prazer grande bater um papo com a gente. Esse período de pandemia, né, é sempre bom a gente estar debatendo, né, os assuntos como esse, ainda mais dentro do contexto que ninguém esperava, né, que é o que a gente está vivendo, né. Poxa, nem fala. Bem, mas vamos nessa, né, vamos bater um papo aí. Vamos lá, temática ações coletivas, né, e conscientização de lazer nesses tempos tão difíceis de pandemia. Isso, é interessante também a gente falar um pouco dos diversos coletivos, né, já que a gente se propôs a falar um pouco sobre conscientização, né, diversos coletivos que estão aí em diferentes favelas, contexto suburbano. Se bem que isso no subúrbio já tem uma característica muito forte, né, a coletividade, a ocupação da rua, o mutirão, né, são características já há muitos anos que ocorrem. E nesse período de pandemia, mesmo que a gente passando por um período de relações tão líquidas, né, muitas vezes a gente tem... É igual esses dias, né, liguei para alguns amigos, né, tinha muito tempo que eu não ligava para esses amigos. Né, a gente manda uma mensagem. Né, o sistema de comunicação mudou muito, né, a gente tem um acesso, né, à sociedade da informação. Né, a gente pega muitas informações durante o dia, mas a gente acaba filtrando pouca coisa nos tocam, né? E isso é uma característica, né, dessa correria que a gente vive. E eu queria já de imediato, né, mandar um abraço e chamar a atenção, né, para essa galera que está, todos diversos coletivos que têm feito um trabalho maravilhoso de ocupar, né, essa imensa lacuna que o Estado está deixando nesse momento tão complicado, né, principalmente porque a Covid só existe para a população, né, para o governo federal não existe. Né, então, são vários vírus que a gente tem que estar lidando. E isso é um problema muito grave, né? Mas tem sido muito bonito ver essa conscientização de uma galera nova, por exemplo, né? O pessoal da Frente Maré, por exemplo, tem uma galera de pré-vestibulares, a galera em Manguinho, Jacarezinho, e tantas outras, Rocinha, né? Tantas outras favelas, o pessoal se organizando, né, usando as mídias, as outras mídias, né, as mídias sociais, para que consiga atender diversas... Só na Maré, por exemplo, tinham 5.000 pessoas, 5.000 famílias cadastradas, né, para receber a cesta básica, né, perante esses coletivos. E também uma outra problemática, né, que esses coletivos se colocaram à disposição de resolver, né, que foi a questão de... muitas pessoas não tinham uma regularização das suas documentações, né? E isso foi um empecilho, né? Como eu falei, né? Como o vírus só existe para a população, não existe para o governo federal ainda assim não flexibilizou alguns problemas cadastrais, né? Que isso é comum perante parte da população. Isso fez uma correria de pessoas irem, por exemplo, à Caixa Econômica, né? Cenas assim bizarras, né? Para a gente ver no período de pandemia as pessoas com imensas filas dormindo em fila,
lembra muito a época, né, que Alessandro provavelmente pegou essa época, que nossos pais tinham que dormir na fila para conseguir uma vaga na escola, né? Oh, Pois é, então assim, eu sou fruto disso. Justamente, né? Minha mãe até hoje, né? Terminei o doutorado agora, minha mãe fala, dormia muito na fila para o meu filho, né? Minha mãe sempre fala essa frase que é emblemática. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso que a gente está vendo, né? Porque ainda mais vocês dois são historiadores, porque vocês estão participando da história, né? Um fato histórico, assim, vários fatos vocês estudaram, né? Eles falaram assim, cara, como é que devia ser naquela época? Pô, hoje vocês estão aqui. Queria estar participando, não, né? Queria estar participando, não, mas. Pois é justamente. E é muito louco, a gente vê que isso é verdade, isso é real, entendeu? A gente, num período de pandemia, as pessoas tendo problema de necessidades básicas, sabe? Dependendo de coletivos para que uma cesta básica chegue à sua casa, né? Mesmo essas pessoas tendo algum vínculo com instituições públicas, seja o seu filho estudando numa escola pública, a escola pública não está atendendo, não está conseguindo ou não quer, né? As instituições públicas não estão colocando isso como pauta. Então, enfim, várias questões que a gente está vivendo e vendo, né, que são assim absurdas, né? Então a gente fica muito à mercê, né? E aí, né, tem essa problemática das pessoas que tiveram essas complicações com a documentação, e tem um outro grupo também que não está sendo falado, né? Gostaria até de deixar essa reflexão, de um grupo das pessoas que trabalham com assistência social, né? Os CRAs, os CREs, enfim, a galera, tem muita gente contraindo Covid nesses espaços, né? Eu perdi 2 amigas, assistentes sociais, uma em Belfor Roxo e uma na Maré, que são assistentes sociais que estavam nessa linha de frente. Pessoas que não receberam nenhuma máscara do governo, né, para trabalhar, né? E a demanda aumentou drasticamente perante toda essa burocracia para as pessoas minimamente conseguirem receber seu auxílio, né? Então, assim, a gente tem uma pandemia em diferentes frentes, mas esse simbolismo, né, essas cenas assim simbólicas que a gente vê, traz uma revolta muito grande. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha amiga Thaís, né, sobre essa questão de revolta que a gente tem sentido, principalmente, por exemplo, das pessoas da escola pública, né, em que você vê a classe se reunindo para botar uma plataforma em dia, e a gente tem números do IBGE comprovando que as pessoas, grande parte da população, mais de 1 milhão de pessoas, não tem água potável, sabe? Não tem saneamento básico. E a gente está falando de escolas que estão inseridas dentro de favelas, que tem uma problemática grande de violência. A ausência do Estado ela é histórica, né, em muitos contextos. Então, assim, são questões que eu acho que a gente precisa refletir. Acho que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Porque a gente é o epicentro desse movimento que surgiu aqui, que chegou ao governo federal, sabe? Então, acho que esses coletivos trazem também um pouco dessa reflexão de a gente deixar um pouco as diferenças de lado e vamos sentar para um bem comum, né? Tudo bem que eu sou Botafogo, o Alessandro é Vasco, o Alan é Flamengo. Opa, não. Tá certo isso aí, hein? Inverteu. Tá certo isso aí, inverteu. Mas eu acho que todo mundo gosta de futebol. Eu acho que essa que é a questão, né? Acho que a gente tem que pensar no futebol, não no time de cada um, ou de... a gente tem que unir o que... a gente entender, né? Se entender como classe, que eu acho que é isso que está faltando. Assim. Acho que a gente perdeu um pouco dessa reflexão como classe. O capital faz isso, né? O capital eleva um pouco a pessoa. Muitas vezes a pessoa vem da classe pobre e não traz, e nos ambientes que ela consegue uma ascensão social, mas nos ambientes ela acaba sendo um capitão do mato, acaba reproduzindo, né? Coisas que quando ela era pobre, ou estava no movimento ainda de ascensão, ela criticava, né? Então, são várias questões que acho que a gente precisa pensar, só para a gente entender, né? Os casos confirmados nas favelas, né? A Maré lidera, com 211 casos, 52 óbitos, né? A Rocinha com 206, Jacarezinho com 140, Manguinho 132, Alemão com 95, Cidade de Deus com 87, e por aí vai, sabe? E aí a gente tem e fora, isso são casos notificados, né? A gente tem ainda
estudos falam que há 10 vezes o número de casos notificados, que o Brasil é um dos países que menos notifica, né? Menos faz teste. Então a gente tem com toda essa característica, né? Esses problemas que a gente tem enfrentado e tem desnudado, né, toda a desigualdade social que a gente vive. Acho que isso tem sido claro, assim, a gente, até mesmo as pessoas, né, infelizmente, né, pessoas que da classe pobre, né, que foram iludidas com discursos moralistas, discursos que com menos direitos, né, de trabalhistas iam ter mais empregos, né, pessoas que caíram nesse conto, né, hoje são pessoas que estão vendo que a política que nós estamos vivendo, a política neoliberal, a agenda neoliberal, ela não contempla a população pobre, né? Os primeiros empréstimos, as primeiras atuações do governo federal perante a pandemia foram botar dinheiro nos bancos, né, para que fizessem empréstimo, né, aos pequenos empresários, micro e médio empresários. Então, a gente vê que a lógica é outra, né? A lógica é totalmente outra. E aí tem a questão das escolas, como eu toquei aqui no assunto, né? A gente enfrenta uma problemática muito grande de escolas, né? Eu sou professor da rede pública, e é muito louco, porque você participa de reuniões pedagógicas em que em nenhum momento é falado sobre a questão das pessoas que não estão recebendo cesta básica, não estão sendo contemplados com cartão alimentação, dos casos que se há naquela determinada favela, né? No caso, eu trabalho na Maré e é a favela do Rio de Janeiro que mais tem casos notificados. Então, assim, não há nenhuma reflexão sobre isso, não há nenhuma discussão sobre isso. Há uma discussão sobre quem postou o que na plataforma, quem postou o que nas redes sociais para o aluno, sem saber sequer se o aluno tem condições de estar acessando. Nem a própria escola, né? A maioria das escolas nem sequer tem um laboratório de informática funcionando com internet. Isso é louco, né? A própria escola, durante anos, ela não tem seu ano letivo, aí tem uma pandemia dessa, ela cobra isso do aluno, que ele tem internet em casa, que ele possa acessar uma coisa que ela mesma não tem, ela mesma não coloca. Então, são várias questões que causam toda essa revolta, né, perante as instituições públicas. E o mais louco, né, que os casos, hoje a gente teve mais um dia que a gente bateu o recorde de casos no Brasil, e a gente tem governadores, prefeitos com um plano de reabertura do comércio, reabertura das escolas. Cara, tipo assim, é louco, né? É uma loucura. Tipo, é como meu amigo Marcelo Salles fala, a gente tem que beber etanol para aturar uma coisa dessa, porque não é possível, sabe? Não tem como você achar que Diogo, é a coisa certa, né? Diogo, e hoje a gente ainda teve o secretário de Educação do Estado na cara de pau mais deslavada possível, né, dizendo que as escolas da rede estadual vão estar abertas a partir de segunda-feira para a alimentação das crianças, né? E aí a gente tem uma questão interessante e bem problemática, porque as crianças acabam se colocando em risco de contaminação, levando para casa, né, essa possível contaminação, e não tem a passagem. Muitos estão longe demais da escola, né? Então a gente ainda vai ter essa coisa a mais para se preocupar enquanto pais, né? Porque assim, eu sou mãe de aluno da rede estadual e o meu filho, por exemplo, estuda praticamente do lado de casa, né? Mas e o colega que estuda um pouco mais longe, né? Então, que sentido faz isso? E isso também tem sido uma preocupação para nós, professores, né? Que a gente está em sala de aula e você colocou muito bem, porque a gente não tem água, essas pessoas não têm água, não têm acesso à internet. A gente já conversou aqui com o Lourenço, e o Lourenço também sinalizou essa condição na Maré, então é muito problemático, né, meu amigo? Sim, sim, e expõe, né, como eu falei, expõe toda a desigualdade, porque é o cara que tem mais, que mora longe da escola, é o cara que não tem acesso à internet e não teve nenhuma sensibilidade do governo federal para a questão do Enem, sabe, isso, sabe, além dessa pandemia, como eu falei, expõe toda a desigualdade, e eu acho que a classe educadora, acho que ela precisa
tomar um partido, sabe? Que não tem como também a gente aceitar isso. Eu lembro essas questões. Pode falar. Eu lembro da fala do Paulo Freire, né, que é muito atualíssima, né, em que ele diz que quando a educação não é libertadora, né, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, qual é o nosso papel em sala de aula para mudar minimamente, ainda que seja uma gota no oceano, né? Mas qual é o nosso papel? Quais são as nossas propostas em sala de aula para evitar que esse caos ele continue se perpetuando anos e anos à frente, né? Porque quem imaginaria que a gente estaria no ponto que a gente está hoje, né? Na situação atual, né? Então, mas aí a gente pode pensar assim, mas não tem como piorar. A gente é muito esperançoso quando diz algo assim, né? Porque parece que todo dia só piora, né? Parece que todo dia só piora. Então, a gente perde, infelizmente, as esperanças, ainda que racionais, né? Se a gente usar somente a razão, a gente acaba perdendo as esperanças, de fato, né? Então, a gente tem que começar a se mobilizar, sim, essas discussões através... O tema é perfeito, né, para isso tudo, né? Ações coletivas, conscientização e lazer em tempos de pandemia, né? Como a gente se organizar, ainda que dentro de nossas casas, né, para poder evitar o caos total, né, no futuro, para que a gente possa sair quando acabar essa pandemia e não encontrar um mundo destruído, né? Ainda que as relações sociais sejam destruídas, né? Então, é importante que a gente... Isso que você está falando, Alan, acho que o que eu falei, assim, é uma questão de reflexão, né? Principalmente para nós docentes, né? É porque a gente também tem que se colocar que tipo de educação a gente acredita, sabe? Eu acredito numa educação transformadora, porque foi a educação transformadora que me fez estar aqui falando com o professor. Enfim, eu sou fruto da Maré. Trabalhei como cobrador de Kombi por muitos anos da vida. Então, eu acho que a partir de uma educação que me fez ver que toda a questão de violência, toda a ausência do Estado aonde eu nasci não é algo natural, sabe? A partir de me criou um senso crítico, né? E hoje eu dou aula numa rede pública, então acho que eu tenho que carregar justamente isso, porque não tem como a gente passar por uma pandemia dessa, uma situação como essa, em que nem o mínimo está sendo garantido ao aluno, e eu estou mais preocupado se eu estou colocando um material em determinada plataforma, porque eu estou mais preocupado com o meu salário, que vai bater lá em dia e tal, sem nenhuma criticidade sobre quem está do outro lado, né? Então, acho que são questões, acho que a gente precisa pensar, precisa refletir. Eu entendo que há diversas problemáticas, eu estou falando aqui como professor, mas eu dou aula, como eu falei, no bairro que eu moro. Então, eu vejo o quanto a escola tem esse poder, né, de mobilidade social, né, de você fortalecer identidades, construir um sujeito crítico, né. A escola, muitas vezes, só é o único espaço que esse sujeito tem acesso, que oportuniza isso. Então, a gente precisa pensar se toda essa pandemia, qual é o nosso papel nisso, sabe? O que a gente está fazendo perante toda essa desigualdade que a gente vive, todo esse... E volta a falar dos coletivos que estão aí, né? Os coletivos estão fazendo um papel fabuloso, que o Estado não está presente, sabe? Se você tem... Se acompanharem, quem está acompanhando tem a galera do Frente Maré, que é um site, inclusive, cara, a galera tem feito... conseguido milhares de cestas básicas, e isso tem sido assim fabuloso, como você vê uma gama de pessoas, mais de 100 pessoas trabalhando sem ganhar um centavo, todo mundo ali porque acredita no ideal de sociedade, acredita e também a gente também não pode cair na problemática de só idealizar uma sociedade pós-capitalista, né? A sociedade é agora, sabe? A gente também não pode cair ficar só discutindo, senão a gente vai parecer o cristão que só acredita na vida quando chegar no céu, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar em ações agora, agora. O Betinho falava, quem tem fome tem pressa, sabe? É o meu aluno que precisa passar na universidade, não tem internet em casa,
o Enem perdeu a inscrição, enfim, é isso que a gente tem que brigar, sabe? Porque tem muita gente assim, a Maré ainda é uma favela que foi construída dentro de um contexto crítico desde a década de 80, né? Mas tem uma força da Associação de Moradores desde a década de 60, né? 50, e isso a gente carrega no sangue. A gente carrega, tanto que a gente tem Marielle Franco, a gente tem a Renata Souza, que está aí no Legislativo, a gente tem essa característica, mas muitos outros lugares não tem isso. Ainda há ainda pessoas que não têm nenhum ideal, não conhecem nenhuma pessoa que está na universidade pública. Né? Eu trabalho na Baixada Fluminense, ali trabalhou comigo na Baixada Fluminense, a gente sabe disso. A universidade pública ela está longe em dois contextos, né? Geograficamente, simbolicamente. Né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa pensar em como essa pandemia está fortalecendo. A gente veio alguns anos, desde os anos 2000, né? Uma ascensão de pobres que chegaram à universidade como eu, como Lourenço, Ale, com uma cacetada de pessoas, e a gente agora está tendo um movimento para que isso pause, isso cesse. Né? Então, a gente já vem diminuindo, né? Mas agora a gente tem um movimento claro, né, que para um jovem de periferia se inscrever no Enem já é um desafio. Né? Ele tem que... Já é uma burocratização gigantesca para que ele perca a data, para que ele não consiga a isenção, para que ele não tenha dinheiro para fazer. Então, assim, tem uma característica, tem todas essas construções. E eu também ia falar do contexto de lazer, que é a minha tese, né? Que é sobre... Eu falo muito dessa construção de lazer. E é justamente o que a gente está sentindo falta também, né, nessa pandemia, né? Que é de vários espaços, momentos de lazer, por mais que a gente tenha Netflix vendo N séries, né, não contempla a nossa vontade de estar numa resenha, estar num espaço, né, estar com aquela construindo aquelas texturas sociais que são importantes. E aí eu acho que essa pandemia também coloca o lazer para a gente se refletir sobre ele também, né? Que tipo de lazer nos faz falta, né? Porque, às vezes, nessa correria, né, a gente também está muito ligado a um lazer-consumo, né? Uns espaços em que a gente não tem, muitas vezes, uma ligação íntima com o espaço. A gente, muitas vezes, vai a um shopping porque é mais próximo da nossa casa. Não necessariamente porque a gente gosta da arquitetura ou tem um espaço que é legal. A gente não tem uma construção identitária com um determinado espaço. A gente vai por comodidade, né? E vários espaços são assim, casas de show. Às vezes a gente vai porque é o show da fulano, do fulano. E aí eu chamo a atenção para um lazer que eu chamo de lazer topofílico, né? Que é um lazer que ele é extremamente ligado ao lugar. Exemplo maior, a nossa rua, né? O Lourenço tem uma frase célebre, né, que eu adoro, que na favela a rua é a extensão da casa, né? Então a rua ela tem uma característica muito forte no contexto periférico, né? A apropriação da rua, né? E a gente que desde o contexto de lazer, daquela senhora que bota a cadeira lá para ver o pessoal passar, enfim, ver o movimento, desde as crianças que ocupam jogando, algum tipo, brincando, e desde de festas, churrascos, várias coisas. Né? Várias coisas são muito características do subúrbio. Além disso, você tem também os campos de várzea. Né? Algumas favelas do Rio, como a Maré, por exemplo, o campo de várzea está lá, funcionando. Aí a gente olha assim, pô, mas é uma responsabilidade dos caras usarem o campo e tal. A gente também tem que ter um viés que há uma relação identitária muito grande com aquele espaço. Né? Muitas vezes os campos de várzea, as próprias pessoas que usam foram as que construíram. Sabe? Na Maré a gente tem vários campos em que o próprio morador construiu o campo. E os campos têm 50 anos. Um dos campos que eu pesquisei, né? Eu consegui achar registro dele da década de 40, sabe? O campo do Minas Gerais. Então, assim, a gente precisa entender a relação que o indivíduo tem com aquele espaço, que é o que eu chamo de lugar. Né? Na geografia, a gente tem uma diferença, né? A gente chama, o próprio Iftuan, ele coloca que o lugar é justamente quando você tem uma relação íntima. Né? O espaço já é algo mais... muitas vezes os espaços que a gente passa, os espaços que a gente circula, né? Mas tem uma relação identitária, né? E tem os não lugares, né? Que o Marco Alger fala, que são os lugares, tipo o aeroporto, lugares que foram feitos só para você de passagem. As vias expressas, por exemplo,
são lugares que te fomentam qualquer relação identitária. E dentro desse contexto de pandemia, a gente está vivendo, né, como esses lazeres topofísicos são importantes na nossa vida. Porque mesmo a gente em casa, com internet, com vários sites, vários filmes disponíveis, várias séries disponíveis, a gente ainda sente falta de determinados lugares. Sente falta de toda a textura social construída nesses espaços. Seja um bar, seja um botecão, seja uma pizzaria, seja o que for, sabe? Então, toda essa construção, toda essa lógica de pertencimento, muitas vezes passa batido pela gente, porque a gente vive correndo, né? A gente vive pagando conta, né? Correndo, trabalhando e pagando conta. E muitas vezes a gente não se dá, a gente não se liga muito nesses espaços, que são espaços cotidianos, seja ir numa padaria, conversar com o fulano, tomar um café na padaria, né? Seja tomar uma cerveja lá no bar do Nando, né? Que eu estou sempre que eu tenho um grupo de amigos que a gente sente muita falta, sabe, disso. Então, não é exatamente sentir falta de um bar todo chique na Lapa, especificadamente. Não é isso. É sentir falta de um lugar que você tem um pertencimento, que muitas vezes eu tenho lugares na Maré que as pessoas não me conhecem como Diogo, né? É o filho do Antônio. Né? Tem essa característica de pertencimento. Né? Eu carrego toda uma construção identitária que vem antes de mim. Né? É o filho da Edileuza. Né? Não é só Diogo. Né? Você pode me procurar como doutor Diogo, o que quer que seja, que você não vai encontrar. É o filho da Edileuza. Não interessa, posso fazer 10 pós-doc que eu vou continuar conhecendo, o meu contexto identitário vai continuar sendo o filho da Edileuza, o filho do seu Antônio. Então, eu queria só chamar a atenção para essas relações identitárias que essa pandemia está deixando claras para a gente. Assim, todo mundo, você vê nas redes sociais, todo mundo postando fotos de viagem com pessoas, fotos de tomando uma cerveja com fulano, enfim, fotos de aglomerações, de coletivo, de coletividade, né? De construções de sociabilidade, que tudo que a gente tem, toda essa lógica que a gente está vivendo, por mais que para muitos, né, que tenham acesso às coisas, elas teoricamente, numa vida corrida, ela seria confortável, né? Você em casa fazendo as coisas, você com internet, tal. Você não está pegando o ônibus lotado, você não está pegando 2 horas de engarrafamento, mas até determinado ponto, né? Até a primeira semana foi legal, mas agora já deu, entendeu? A gente já está... Isso toca muito, né? E é uma das questões assim que a gente vê que acaba acarretando, né, uma reflexão também sobre as características, os problemas, né, psicológicos que a gente pode ter pós-pandemia, né? De a gente ter uma nova construção de relação, porque, por exemplo, eu não me imagino no meu grupo de amigos chegando lá no Bar do Nando, como eu falei, cumprimentando os caras com o cotovelo, sabe? Não podendo... Então, acho que essa mudança, né, eu não sei como vai trazer, como que a gente vai estar construindo uma nova relação, novas sociabilidades, essas novas relações, né, humanas, a partir dessa pós-pandemia que, se Deus quiser, a gente vai chegar. Né? Espero muito que tenha uma vacina para que a gente não precise voltar à vida normal de uma forma semi-normal. Né? A gente não possa ter várias construções. E ainda tem essa lógica, ainda voltada para uma questão de lazer, sobre... A gente tem aumentado muito, né, a lógica de consumo. A gente teve várias... por exemplo, você tem várias... Se você clica num negócio na internet... Esse dia eu estava pesquisando a bola de pilates, cara, ficou um mês inteiro aquela merda no meu... Onde eu entrava, parecia que eu ia no banheiro, aparecia lá a bola de pilates, o celular, computador, enfim, seguindo até você comprar a bola, né? E tem aí você começa a perceber, né, que muitas vezes a gente compra muitas coisas muito supérfluas, né? Principalmente eu sou da educação física, né? Muitas vezes para prática de atividade física em casa, eu já conheço N pessoas que compram
uma esteira, bota dentro de casa, usa o primeiro mês, né? Compra a bicicleta, usa... Enfim, na OLX o que mais tem são esses equipamentos vendendo segunda mão que as pessoas compram e não usam. E vários equipamentos. Por quê? Porque eu acho que falta, né, a construção de você fazer uma prática de atividade física também, você tem que ter uma relação íntima com o lugar. Acho que não é qualquer lugar que você se sente bem para fazer uma atividade física, porque fazer atividade física, tipo, sei lá, caminhar 5 quilômetros, caminhar 3 quilômetros, caminhar 1 hora, você tem que ser um lugar que te deixe, que te mexa com o teu psicológico também, que você minimamente se sinta confortável, sabe? Senão você não consegue. Por mais que você queira, tem um objetivo muito ligado a esse contexto do fitness, né? Mas muitas vezes você não consegue. Por isso que muitas vezes é muito mais fácil você fazer essas dietas malucas, né? Do que efetivamente você fazer uma reorganização, né? Você reorganizar a sua vida, questões de alimentação, de atividade física, você organizar mesmo todas essas coisas. E eu acho que é um tempo também para isso, sabe? Assim, já que a gente vive nessa correria, a gente está tendo um momento de pensar um pouco nessas características que a gente construiu nessa correria, e agora muitas vezes a gente reclama tanto da correria, e agora a gente está sentindo falta da correria, né? E muito também dessa lógica, como eu estava falando, de consumo, né? De tantos produtos ligados a essa área que eu trabalho, que é a área de atividade física, que a gente não consegue, que acabam não tendo utilidade, muito por conta dessas duas coisas que eu falei, que eu muito debati na minha tese, que são as tessituras sociais a partir dos espaços e de como, né, das relações que você tem, né, de as construções de um espaço em lugar, né? Muitas vezes a gente conhece um determinado espaço, a gente começa a ficar íntimo desse espaço, e esse espaço passa a ser, a partir dessas relações afetivas, passa a ser um lugar. E quando esse lugar é construído na nossa vida, a gente começa a usá-lo, por isso que eu falo muito dessa relação com a atividade física, né? Que é um tempo que é difícil, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, está sedentário e tal. Então, você tem que ter vários símbolos, várias coisas que você se identifique. E uma das coisas não é só, como eu estou falando, uma bicicleta que você compra, em 2 cliques você compra a bicicleta, sabe? Uma bicicleta ergométrica. Não, é essa importância do espaço fazer. E a gente está vendo agora na pandemia como esse espaço é importante, né? Como você pode, porque se a pandemia durar até dezembro, você comprar N produtos aí, por mais que você consiga fazer essas atividades físicas nesse período, mas posteriormente é difícil. Talvez seja difícil você conseguir manter, muito por conta da volta da sua rotina e muito porque vai faltar esse lugar, vai faltar essa relação com o espaço, né? Com a atividade física. Então, eu chamo a atenção, por exemplo, das academias, né? Só para finalizar. As academias também carregam um pouco disso, né? Tanto que alguns treinamentos, né? O próprio que está na moda agora, que é o CrossFit, né? Você vê várias academias que trabalham ao ar livre, fazem as atividades ao ar livre, justamente que é para... Ele entende que o meio ambiente é importante, o meio, né? Não só aquele espaço quadrado, que é típico de academia, né? Que parece que é homogêneo, como se fosse um shopping, né? Você tem várias coisas que são características que acabam não trazendo um contexto identitário para essas pessoas. Então, eu queria só finalizar deixando essas reflexões a respeito das nossas relações com o espaço. Falei muito da atividade física, né? E dessas coisas, porque muitas vezes está naturalizado na gente, sabe? Está naturalizado a gente frequentar o determinado shopping, a gente frequentar determinada academia, mas muitas vezes essa pandemia não está fazendo a gente sentir falta não do shopping, não da academia, está sentindo falta da atividade física, está fazendo a gente sentir falta de determinada algo que a gente fazia naquele shopping, mas que a gente poderia fazer em N lugares. Então, a relação espacial é algo que a gente tem que refletir. Quais são os espaços que a gente está sentindo falta, né? E quais as relações identitárias que a gente tem com esse espaço? E o que construiu essas relações identitárias com esse espaço? Eu acho que são coisas importantes para a gente pensar, e é nisso que eu chamo de, dentro da lógica de lazer, como lazer topofílico,
e na geografia a gente chama de lugar, né? Lugaridades, né? Mas acho que é isso aí, Elê. Obrigada, Diogo. Obrigada pela tua explanação, principalmente para a gente Nós temos poder algumas pensar. perguntas, tá? Era isso que eu ia fazer. Tem pergunta, Alan? Tem sim. Tem Então a vamos minha, lá. acredito que a Alessandra também tenha, mas eu vou dar preferência para Começa o com a pessoal que sua. está agora. Não, vou começar com o pessoal Então dos tá seguidores ótimo. mesmo. Eles fizeram essa Uhum. pergunta há bastante tempo, né? O Marcelo Riza, eu coloquei na tela, olha, quais alternativas de lazer que o professor indica nesses tempos de quarentena? Então, as atividades de lazer que a gente só tem, na verdade, acho que a gente fica muito preso, né? Muito por conta dessa relação de espaço, né? Então, as relações de lazer, elas, nesse momento, elas ficam restritas, muitas vezes, a filmes, a questões de televisão, redes sociais, e os contextos etíricos também, né? Que a gente tem, vale a pena falar, né? Tem uma pesquisa que falou que 20%, aumentou 20% o consumo de bebida alcoólica, né? Nesse período de pandemia. As pessoas estão bebendo mais, né, em casa. E assim, acho que a gente precisa encontrar, né, alguma atividade que acho que entre do contexto de lazer que também traga, que pode se pensar também numa atividade física, até porque uma atividade de lazer não é necessariamente uma atividade física, né? Acho que é uma atividade, a gente não pode também, uma senhora ver novela é um lazer, né? Então um senhor ver novela, então a gente só tem que pensar como esse lazer dialoga com uma vida mais saudável, uma vida mais em que a gente não esteja só ligado à lógica de consumo, sempre consumindo filmes, sites, séries, enfim, só consumindo, sem trazer algumas reflexões e até mesmo dentro de uma lógica que a gente pensa, inclusive, na saúde mental, saúde física, saúde como um contexto mais amplo. Beleza. A seguidora, que é fã de carteirinha do nosso projeto, a Ariane Rodrigues, ela, na verdade, ela fez um comentário que é muito parecido com uma das perguntas que eu faria, então eu vou utilizar o comentário dela, né? Ela fala assim, eu acabo complementando, né, o comentário dela para que a gente possa falar um pouco sobre o impacto psicológico dessa mudança abrupta na rotina de lazer, né? Eu creio que isso tenha sido discutido, né, ao longo da sua fala, mas que a gente volte para tentar falar um pouco mais sobre isso, né? Porque é algo que realmente a gente tem que ter os pés no chão, né? Eu acho que a gente precisa cair na realidade de entender onde a gente está, para onde a gente está caminhando, né? Então, eu acho que isso é realmente uma mudança abrupta, né? Na nossa rotina, como já foi falado, e quais são os impactos psicológicos, né? Que dentre, por exemplo, que a Lid, né? A sua experiência, né? Com as suas pesquisas, com relação às experiências que a gente está tendo agora, né? Durante a pandemia, né? Como seria o impacto psicológico, até onde atingiria? Assim, para que a gente entre faça um comentário geral, né? Melhor dizendo, sobre isso. Então, queria agradecer a Adriana pela pergunta, e Marcelo também. Então, Alan, assim, eu falei um pouco do campo, né, lá na Maré, que inclusive tem acontecido jogos, né? Às vezes eu vejo muito, né, a galera reclamando de pais e mães que a gente tem que amarrar em casa para não sair, né? Os idosos têm apresentado uma inquietude muito grande, né, nesse período de quarentena, porque eles muitas vezes criaram uma rotina, né, de mercado, ir a uma padaria, muitas vezes é um lazer para eles, né? E os impactos sobre isso a gente está vendo, né? A gente já está vendo esses impactos, porque a gente vê umas pessoas, mesmo no grupo de risco, com enfrentamento mesmo da Covid, para continuar a sua rotina, porque essa rotina ela não tem só uma característica de trabalho ou de cumprir alguma função. Não, ela tem uma característica também de lazer. Então, acho que essa é uma problemática. E na Maré a gente tem um dos grandes desafios, né, na verdade. Tem sido a gente
conseguir conscientizar essas pessoas, principalmente de meia idade, idosos, que ainda continuam com seus rituais, né? Seja no botequinho, seja na feira, seja no mercado, seja no campo de várzea, porque a pressão psicológica em ficar em casa e não fazer isso, né? E são pessoas que, inclusive, não estão inseridas dentro do modelo tecnológico que a gente está. Então, tem essa característica ainda, né? E são pessoas que estão rompendo essas barreiras, os isolamentos aí, e é uma problemática muito grande. Não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês lembram, uns meses atrás, mas eu acompanhei um pouco a evolução do Covid na Itália, e eu lembro que uma das principais desafios, né, foi justamente esse, que a Itália, aquela região ali que a Covid teve um número acentuado de casos, é uma região que tinha muitos idosos. E os idosos já já tinha uma rotina de ir ao mercado, de caminhar a tal hora. E tirar isso, conscientizar para essas pessoas foi uma problemática muito grande. E, inclusive, um empecilho de diminuir a curva da Covid, é o também que a gente está tendo no Brasil, muito por conta desses distúrbios psicológicos de a pessoa ficar em casa, diretamente em casa. Acho que nós, né, que estamos aqui inseridos nessa redes sociais, né, a gente tem mestre, está sempre na internet, né, fazendo tudo pela internet, a gente sente falta de muitas coisas pontuais, né, seja o churrasco, a festa, a gente sente falta dessa lógica de lazer, sabe? Mas tem pessoas que a rotina já é um lazer, sabe? Uma pequena rotina já é um lazer. E essas pessoas são as que mais têm sentido agora toda essa questão psicológica. Assim, os impactos psicológicos, né, eu acredito que a gente ainda vai demorar para ver. Assim, a gente ainda vai. A gente não tem como ter uma noção, né? Inclusive, eu tenho acompanhado algumas discussões, porque a gente nem sabe como vai voltar. Acho que a primeira questão é essa, foi o que eu falei. A gente pode voltar de máscara e tendo que se cumprimentar com o cotovelo, sabe? Mudar completamente uma característica que a gente tem de sociabilidade. E isso vai acarretar mais questões psicológicas, sabe? Então, acredito que isso ainda é algo a gente pensar, refletir um pouco de como essas coisas vão acontecer, e já estão acontecendo, né? A gente já tem várias pessoas já sentindo mesmo. Eu mesmo, a primeira semana foi complicada, depois você vai criando uma rotina, você vai. Mas é difícil. Tentando assim, se adaptar, né? Justamente, né? Você se adaptar é muito complicado mesmo. Mas aí você vai. Ô, Diogo, pode falar. Tem alguma pergunta a mais, Alan? Tem uma pergunta aqui de uma das seguidoras, a Aline Botelho, que ela diz assim: perante esse momento de pandemia, como você enxerga os movimentos raciais que ocupam diversas ruas no Brasil e no mundo, né? Então, assim, eu acho que os movimentos raciais, eles já vêm tendo um brilhantismo, né, nas suas falas, nas suas lutas, e eu acho que a gente tem vivido, né, há muitos anos, né, a gente carrega um histórico, vocês são da história, uma história, né, sobre a população negra que assim, é surreal, né, a gente pode dizer. E uma história que é totalmente apagada, né, a gente tem poucos heróis negros, a cultura negra, né, a gente está tendo agora, desde 2002 para cá, que a gente está tendo o aparecimento, ou tipo assim, de dar voz a essa população. E ainda assim a gente chega a 2020, né, com vários casos, né, que causam assim uma revolta muito grande, sabe? Como ontem aconteceu o caso da filha da senhora que era empregada, que foi largado de mão pela patroa e pagou 20 mil reais e saiu, e ainda não teve o nome divulgado pela polícia, né? É como diz o Eduardo, como dizia o Eduardo Galeano, né? A justiça ela é como uma serpente, né? Ela só morde pés descalços, né? Então a gente entende toda essa revolta,
E eu também entendo que, mesmo em contexto de quarentena, né, a revolta é tão grande que a quarentena ela não consegue ofuscar todo esse sentimento que não é de agora. Eu entendo todo esse movimento. É um movimento que realmente revolta, tipo assim, é causado por toda uma revolta, né, que a gente vê todos os dias. Eu mesmo, na Maré, presenciei já diversas cenas muito ligadas à questão racial. E eu acho que, independente do momento de pandemia ou não, né, acho que esses movimentos têm que estar na rua sim, sabe? Porque nada no Brasil foi conquistado falando baixo e dialogando de maneira sutil, sabe? Tudo foi conquistado com muito suor, com muita luta, com muito sangue, e essa questão racial ela coloca, né, como algo urgente que a gente ainda precisa resolver. E eu torço muito para que aqui no Brasil, né, a gente fortaleça esses movimentos, porque a gente ainda tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos é fácil você definir quem é negro e quem não é, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, um capitão do mato, na Fundação Palmares, por exemplo, que se define, só Deus sabe como ele se define, mas não se define como negro, né? Então, acho que são várias questões que a gente precisa pensar, independente da pandemia, mas da urgência, né, dessas coisas, dessas agendas acontecerem, dessa população pobre que foi desde cedo, né, criada de negar a sua negritude, né? Eu acho que isso, e até hoje isso acontece nas escolas, por exemplo, né? A gente tem vários professores que levam a sua cultura religiosa para o currículo, né, por exemplo. Não trabalham a cultura negra porque acha que é macumba. Então a gente também tem todas essas coisas que a gente precisa ultrapassar. E não é a pandemia que vai frear esses movimentos, né? Ainda mais do contexto norte-americano. Ô, Diogo, uma coisa é certa, né? A gente tem acompanhado isso desde o início, desde a divulgação, né, do vírus. Sobretudo aqui no Brasil, a pandemia serviu, né, para escancarar todas as desigualdades sociais que a gente tem no nosso país, né? Nós, enquanto professores que estamos em sala de aula, professores de rede, a gente sabe que as desigualdades sempre estiveram ali presentes e a gente sempre fazendo aquele jogo de contornar todas essas desigualdades. E agora ficou tudo muito escancarado, né? E eu acho que é interessante, eu gostei muito da tua temática, porque a gente pensar o quanto as ações dos coletivos estão adentrando espaços que seriam de responsabilidade do Estado, né? Sobretudo com essas pessoas mais carentes, com a falta não só da água e do sabão, mas até do acesso às tecnologias que propiciem a eles terem acesso a fazer o seu cadastro para tentativa lá de recebimento do seu benefício. Então, a gente está com tudo muito escancarado na nossa face, né? E aí eu vou pegar só um pedacinho da sua fala, porque aí é o que vai vir a minha pergunta. No Brasil, eu acho que a gente precisa pensar que o mito da democracia racial, cunhado lá nos anos 30, né, ele colaborou para essa falsa sensação de harmonia, né, do povo brasileiro, né? E aí o povo com todas as aspas, tá? E para agora fica urgente a necessidade de se entender enquanto população preta, né? Uma população preta, periférica, né? Que sofre aí com os desmandos dos governos em todas as esferas. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente está bem servido, né? Que aqui a gente tem o prefeito, o governador e o presidente. Então, a gente está passando por um momento assim muito difícil, tá? Mas a minha questão que eu gostaria de colocar aqui para você, na verdade, é muito mais voltada para
também para a sua pesquisa, né? Porque você fala do lazer nos campos de várzea, dessa população periférica na Maré, e aí eu fiquei lembrando de uma história, de uma monografia que eu orientei, lógico que foi para o carnaval, não foi para o futebol, em relação ao famoso livro de ouro, né? E se na tua pesquisa você se deparou com esses livros, né, de ajuda coletiva nesses campos de várzea. Você encontrou esse material? Tá ouvindo, Diogo? Alan, você me ouve? Sim, sim. Ele está com algum problema Acho que é o lá no delay, áudio. né? Não, no caso é o problema no áudio dele mesmo. Vou tirá-lo. Ah, ele saiu e vai voltar então, gente. Porque eu fiquei bem curiosa da pesquisa do Diogo, né? Interessante pensar nesses movimentos de lazer. Nos ouve, professor? Voltou ao vídeo? Ele ainda está sem áudio. Vocês estão me escutando agora? Oi, professor. Agora sim. Estamos ouvindo. Só repete. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Finalzinho que eu não vi. O livro que eu não escutei. Eu, há algum tempo atrás, eu orientei um TCC e o meu aluno encontrou um livro de ouro dos grupos de Clóvis, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Marechal Hermes e tal. Sobretudo Marechal Hermes. E aí eu queria saber de você, dentro da sua pesquisa, você também encontrou essa contribuição, né, a existência desse livro de ouro, já que muitos homens, indivíduos da própria comunidade que constroem esses campos de várzea? Você encontrou esse material? Então, Ale, a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa histórica, né, muito para fugir um pouco da violência, que eu confesso que eu já não aguento mais falar da Maré só violência. As pessoas sempre perguntam só sobre violência. E quando eu fui para o doutorado, eu tentei pensar numa outra vertente, aí pensei na questão do lazer, e foi estudar os primeiros movimentos de lazer no Morro do Timbal, que é a primeira comunidade da Maré. E aí eu estudei um período da década de 40 a 70. Né? Então eu estudei um campo de várzea, uma festa junina, um forró que existia, um bloco carnavalesco, né? E um cinema que existia na década de 50 lá também. E aí, a partir do encontro, né, do que eu encontrei na pesquisa, que foi uma pesquisa assim, me tocou bastante, né, que foi tive que entrevistar senhores de 70, 80, 90 anos, uma senhora de 90 anos eu entrevistei, de trazer de volta, né, foi uma arqueologia do espaço, né, é muito interessante você conversar com pessoas mais velhas, que já moram há muitos anos num bairro, que ela vai falar, aqui existia isso, né? Aqui existia aquilo, aqui. E é uma arqueologia muito rica, né? Inclusive que eu falo na minha tese sobre um lazer de uma rugosidade patrimonial, né? Que é pegando um pouco do conceito do Milton Santos de rugosidade. E o que eu encontrei é porque, assim, a minha tese, eu me propus a falar sobre as relações do espaço, assim, as relações específicas dessas construções simbólicas, que, por exemplo, o campo que eu pesquisei, que é o campo do Minas Gerais, o Estado acabou com ele para fazer uma escola na década de 50. E muitas pessoas que jogavam nele não jogaram mais, porque só fazia sentido jogar naquele campo. A festa, o arraiá do Bico Mudo, né, acontecia na Rua Capivari. A partir do momento do aumento da violência e tal, mas vários outros setores, várias outras coisas, o arraiá acabou. Tipo assim, porque só fazia sentido para o arraiá acontecer naquele pedaço, né? Que inclusive o Magnani usa muito esse conceito de pedaço. Então eu estudei sobre a relação do indivíduo com o espaço. Então o lazer, muitas vezes, a gente se sente bem em determinado lugar, fazendo a mesma coisa que a gente faz em N pessoas, com N lugares. Mas existem experiências de lazer que só fazem sentido em um determinado lugar. Eu falei o exemplo da rua, por exemplo. Né? Eu não sei se onde vocês moram tem ainda
Nessa época a gente teria, né, todo mundo botando bandeirinha, fazendo arraiá. Muitos lugares ainda levam, ainda fazem tem essa cultura do arraiá nessa época, de uma construção identitária e de lugar, né, com a rua. A rua é a extensão, a rua o tanto que o termo, né, comadre e compadre só existe no subúrbio, sabe? Então, tem essas relações. Então, assim, o que eu achei, Ale, primeiro foram estigmas, como o Jornal do Brasil, falando que a Favela da Maré, isso em 79, né, falando que a Favela da Maré era o fim do mundo, uma matéria que saiu durante uma semana, o título da matéria era esse, a Favela da Maré aqui é o fim do mundo. E outras diversas coisas de times, por exemplo, do Maitá, da Zona Sul do Rio, que foram jogar lá na década de 40. Né? Então, tentei mostrar na tese um pouco, né, dessa maré para além da violência. Alan, você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Oi, fala. Porque tem uma pergunta de uma seguidora aqui que eu deixei passar assim, despercebido. Não tão despercebido, porque eu fiz aqui. É a Anne Caroline. Ela faz uma pergunta muito pertinente. Como será gerir a paranoia e o medo de contaminação no ambiente escolar? Aí ela complementa, né? Nesse possível retorno. Tá. Vocês estão me escutando? Estamos. Sim. Tá, não, aqui deu uma falha aqui. Cara, acho que vai ser o grande desafio. Assim como a gente ressignificar as nossas relações pessoais, de abraçar, receber, ainda mais na escola, ainda mais criança, né? Então, olha, você imagina, você fala para uma criança de 6 anos que ela não pode mais abraçar o colega, não pode mais abraçar o professor, a professora. Enfim, você cria uma relação totalmente diferente do que ela está acostumada. E eu acho que vai ser um imenso desafio. Desafio porque a gente sabe a política de investimento mínimo que o Estado tem, né? É difícil, quem trabalha em escola sabe que é difícil você achar sabão no banheiro em épocas normais. Papel higiênico, né? Você imagina numa época que você não pode ter nenhuma... você não pode compartilhar, compartilhar nada, né? Então, você tem uma lógica. Eu lembro que alguns anos atrás, né, ele estava na rede pública, aconteceu a gripe suína, né, que é o H1N1. Eu lembro que a gente ficou algumas semanas sem ter aula, muito por conta da propagação, e depois, quando voltou, existia a política de não vai ter álcool gel, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso foi uma semana. Uma semana de álcool gel e acabou. Depois estava lá o sabonete lá para todo mundo, o mesmo copo, e acabou. É isso, assim, a gente tem uma cultura primeiro uma cultura também vale a pena falar sobre a cultura da população que não vê o público como um direito, não vê o que o Estado faz como um direito. O público é de ninguém, né? Então ela não consegue ver revertido os impostos, e até mesmo, né, a ignorância, né, de muitos grupos que a gente tem visto aí, com esses discursos moralistas, né, que falam na questão de imposto, né, como se a população pobre não pagasse imposto. O cara comprando um saco de feijão, um saco de arroz, ele paga imposto. Então, assim, todos nós pagamos impostos. Então, quando a gente recebe alguma coisa, recebe não, né? Quando o poder público ele coloca, algumas que a escola, a praça, tudo isso é uma garantia de direitos. Então, a escola, a gente já tem uma cultura de Estado mínimo, né? E a gente vai precisar agora que esse Estado mínimo mude, que a gente vai precisar mudar, tanto que, como a Alê falou aí do Estado, a Justiça, né, os tribunais, o Ministério Público está em cima do Estado, da Prefeitura, de garantir alimentação para essa população. E eles estão postergando porque eles não têm nem condições, não querem minimamente garantir uma cesta básica para cada família que estuda na escola, porque isso é caro para o Estado, sabe? Então eles preferem abrir uma escola, dar um prato de comida, fazer o aluno se deslocar para receber um prato de comida do que ele receber uma cesta básica por mês na sua residência. Enfim. Então, são várias questões em que a gente precisa repensar, inclusive a população, que foi muito iludida por esses discursos religiosos, moralistas, e não tem noção de que essa agenda neoliberal não contempla a população mais pobre. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que essa população foi enganada,
que elegeu esses senhores aí, eu acho que a gente também, como pessoas que chegamos à universidade, a gente tem acesso a uma gama de conhecimentos, a gente também precisa entender e voltar a dialogar com essas pessoas, né? Porque a política se faz assim, sabe? A gente precisa voltar, porque chegou um ponto que a gente está debatendo sobrevivência. A sobrevivência de pessoas, sabe? Então, a gente precisa muito, muito mesmo, como a pergunta pertinente da Anne, como pensar em diversas ações providas do poder público, se em dias normais ele não garante o mínimo, sabe? Então, são questões que a gente vai precisar, como eu falei, não é, talvez a gente não falando uma fala tranquila, a gente não consiga nada. Talvez a gente tenha que ir para a rua, a gente tenha que realmente ir atrás, né, para que essas coisas aconteçam e a gente não tenha um aumento, um avanço, uma nova onda de Covid com a abertura das escolas. Pois é. Saudade de uma manifestação, né, meu filho? Pois é, né? Pois é, a gente adora uma manifestação, né? Verdade. Falou em estar na rua é com a gente mesmo. Só Diogo, assim, pois é, Diogo, quero muito, muito, muito agradecer a tua participação. Foi ótimo ter você aqui hoje conosco. Foi um prazer revê-lo. Também. Tá? Espero que a gente possa se ver assim num momento muito breve. E espero que a gente não tenha que se cumprimentar com o cotovelo, né? Espero que a gente possa dar aqueles abraços de urso. Verdade. Né? Então, assim, te agradecer muito a participação. Foi maravilhoso saber um pouco da tua pesquisa, né, de doutorado que você defendeu agora nesse momento de pandemia. Sim. Né? Bem no foco da pandemia, você estava defendendo a tua tese. E espero que em breve a gente possa trazer você aqui de novo nesse modesto espaço para que a gente possa dialogar mais sobre as ações que foram tomadas pós-pandemia, né? Sim, sim. Dentro dessas nossas relações de espaço e de educação e da vida. Eu queria agradecer você, o Alan, por essa iniciativa. Assim, acho que é uma iniciativa bem rica e a gente está debatendo e pessoas estarem interagindo, sabe? É sempre bom a gente estar usando essas ferramentas mesmo para agregar. Eu acho que esse é o caminho, tá? Um beijo grande aí. Valeu, Alan. Um abração mesmo, hein? Valeu, tchau. Forte abraço, professor. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Hein? Obrigada. Tchau, tchau, Diogo. Tchau. Mais uma aula, foi né? boa, hein? Mais uma aula. E o melhor, a experiência vivida no espaço, né? Porque o Diogo é fruto da maré, então tem conhecimento de causa da sua própria fala. Isso é fantástico. Então, ele Alan, falou bastante sobre as relações identitárias, né? Sim, a gente usou dentro desse conceito, né, para trabalhar na pesquisa dele. Nós de história a gente está tão acostumado com os locais de memória, né? Pois é, a gente está trabalhando de certa forma, mas dentro das suas especificidades, claro. Né? Mas exatamente. Os locais de memória. Então, para quem não teve acesso a essa informação do que é local de memória, pesquisa um pouquinho, né? Uma atividade também para que a gente possa compreender melhor o que a gente está falando aqui. E, futuramente, quem sabe a gente trazer alguém para poder trabalhar isso, né? A gente falar um pouco sobre esses conceitos. Aliás, eu não queria adiantar, não, mas futuramente a gente está programando aí uns aulões aí, né? Para a gente trabalhar apenas conceitos, né? Então, espero que o pessoal continue conosco aí, tá? Porque aguardem que coisas boas, muito boas virão novidades aí. Então, Ale, vamos aqui vender nosso peixe, né, Ale? Opa, vamos vender aí o nosso peixe. Pós-pandemia, a gente vai estar lá no Espaço Múltiplos Saberes, na Estrada do Monteiro, 244, sala 213, tá? Nesse espaço a gente tem reforço escolar, preparatório Enem, preparatório militar, cursos livres, preparatório magistério. Então, pós-pandemia, a gente vai estar lá prontinho para receber vocês. E será um enorme prazer. Com certeza. Nós agradecemos imensamente aos seguidores que estiveram aqui antenados conosco, como sempre, né? A gente agradece imensamente esse público maravilhoso. Um forte abraço a todos vocês. E isso tudo aqui é tudo para vocês, né, Ale?
Porque seria muito fácil Pois a gente discutir entre nós, né? Seria muito fácil, muito fácil. Mas eu acho que a democratização do conhecimento, ele é válido sempre, né? Então, a gente tenta ao máximo, importantíssimo. com certeza. E trazer vocês, né? Para que vocês sejam membros partícipes, né? Deste projeto, né? Sem vocês, esse Exatamente. projeto não tem sentido. Não tem Ok? Então, sentido. Gente, muito muito obrigada obrigado. pela participação de todos hoje. Obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem em paz aí. Tchau, tchau.